a importância da Semana da Pessoa com Deficiência, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência em nosso tribunal tem o intuito de refletir, trazer reflexão ao pensamento, né, a importância da inclusão e da acessibilidade, né, a fim que as pessoas com deficiência consigam acessar os seus direitos por si, né, a exercer a sua cidadania por si, quando necessário com o auxílio de outras pessoas, mas que também tenham autonomia, né, por exercício desses direitos. E a Semana da Pessoa com Deficiência traz o convite a essa reflexão, justamente, né, o que fazer para inclusão e acessibilidade. A Semana da Pessoa com Deficiência foi realizada pelo Tribunal de Justiça através da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão e também do Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Diversidade. A iniciativa integrou a 31ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, que neste ano trouxe o tema Lei Brasileira de Inclusão. Acessibilidade é abrir portas, incluir é manter portas abertas. Em parceria com outras instituições, o Judiciário reafirmou seu compromisso com a inclusão e a acessibilidade. Durante a semana de programação, foram realizadas palestras, oficinas e atividades que buscaram sensibilizar a sociedade e fortalecer o respeito aos direitos das pessoas com deficiência. A importância primeiro da Semana, né, da Pessoa com Deficiência é importante porque a gente precisa conscientizar as pessoas, a gente precisa conscientizar os nossos servidores, né, sobre a importância de entender, de ter empatia, de saber como lidar, né, da gente poder fazer mesmo de verdade a inclusão das pessoas, a gente dar acesso às pessoas para aquilo que elas precisam para poder prestar o seu serviço, né, para a população. A Semana da Pessoa com Deficiência, o Sejudo junto com a CEPAI e o Núcleo de Inclusão da DGEP, a gente trabalha vários eventos que podem ser oferecidos, e isso com uma parceria de outras instituições. E a gente tem ações que acontecem durante o ano e ações que acontecem especialmente durante a Semana da Pessoa com Deficiência. Então, na Semana da Pessoa com Deficiência, nós temos a oficina de Libras. Então, uma oficina prática, teórico-prática, digamos assim, porque traz toda a parte teórica do que é a diferença entre a pessoa surda e a pessoa com deficiência auditiva, o que é a língua brasileira de sinais, que a língua brasileira de sinais ela não é universal, né? Então ela depende do contexto, da nacionalidade, da região, as variações. E se pratica também, se conhece tanto o alfabeto quanto os sinais próprios da língua brasileira de sinais, que são importantes, no caso, para a nossa comunidade, para o meio que a gente está. A gente sempre tem que tentar, de alguma forma ou outra, buscar um jeito de entender eles, né? Por exemplo, no meu trabalho, a gente ainda não teve nenhum... A gente abriu há pouco tempo, então a gente ainda não teve nenhum contato, né, nesse sentido. Mas eu acredito que, obviamente, né, a gente vai ter e todo mundo precisa saber se comunicar, né? Eu sou professora de Libras já há 20 anos, acho que tem mais do que 20 anos aí que eu sou professora de Libras. E aí no Judiciário a gente ensina Libras com o objetivo de que essas pessoas, né, elas tenham a capacidade, que muitas pessoas assim, é difícil, né? Como é que as pessoas vão acessar esses espaços, mas no Judiciário, por exemplo. Hoje aqui eu ensinei para as pessoas que estavam presentes na oficina e eles conseguiram aprender os sinais, mas muitas vezes a pessoa pensa, eu não vou conseguir aprender, eu não vou conseguir, né, internalizar esses sinais. Mas aqui na oficina essas pessoas começam a ter uma noção, assim, conhecer sobre cultura surda, sobre a comunicação, e elas começam a ter consciência do que é a língua de sinais, do que é a pessoa surda, da cultura surda, né? A oficina oferecida aqui foi ótima, eu percebi que as pessoas que estavam presentes, elas tiveram muito interesse em participar, sinalizaram. Então é importante que tenha essa consciência, porque futuramente essas pessoas, elas podem encontrar uma pessoa surda. Então elas têm que saber ali a língua, elas têm que entender que a Libras é usada aqui no Brasil e não em outros espaços do mundo, né?
Então, nós pensamos ali pelo Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Diversidade nessa ação aqui na UCERGS, na União de Cegos do Rio Grande do Sul, no sentido de trazer a justiça e principalmente a informação, porque muitas pessoas não têm noção dos seus direitos. Então, poder conhecer, acessar, ver o que é possível ter à disposição do Poder Judiciário. Então, ter aqui serviços que promovam a inclusão das pessoas com deficiência visual e também dos seus dependentes. Então, nós vimos o quanto a informação precisa ser trazida para a comunidade e principalmente quando se trata de inclusão. Tive a oportunidade então de conhecer aqui a estrutura e o trabalho que é realizado na UCERGS e me impressionou o quanto, por vezes, nós estamos distanciados dessa realidade e das efetivas necessidades para que a inclusão seja legítima, seja verdadeira, seja concretizada na prática. E então, por isso, eu reputo muito importante o Tribunal de Justiça estar aqui para justamente, da melhor forma possível, viabilizar essa acessibilidade da parcela da população que possui deficiência visual, para que acesse os nossos serviços, ingresse nos nossos prédios com segurança e realmente seja acolhido e recebido para que a inclusão seja efetivada. Então é bem importante a presença aqui no tribunal, nessas emissões de certidões, consulta a processos, abertura de processo, desmistificando algumas coisas, esclarecendo dúvidas, né, da população em relação aos seus direitos ou mesmo algum processo específico, né, de cada um. Então esse trabalho e a importância do tribunal e da defensoria estar aqui dentro, né? Buscar a parceria com uma organização da sociedade civil que atende diretamente esse público. Então é o tribunal saindo e vindo ao encontro, né, das demandas dos nossos usuários. Obter informações, né, mas também fazer a dissolução de união estável, né, que eu tenho anterior, ver a certidão de nascimento atualizada e também saber de assuntos jurídicos referente a um processo meu, né? Muito bom mesmo, porque eu mesmo não sabia. Quem me informou sobre esta, vamos dizer, entidade, né? Que seria, não sei como é que se diz aqui, foi a minha atual companheira, né? Para procurar o meu direito da dissolução desta união instável. Eu não iria procurar a justiça, né? Eu teria que procurar um advogado, e o advogado eu não tenho condições financeiras. A ideia surgiu quando eu comecei a atender crianças neurodivergentes, né? Final de 2022, início de 2023, e comecei a atender essas crianças. Enfim, as mães vinham até o consultório para trazer eles e eu ficava mais tempo com elas, conversando, né? Tentando amenizar um pouquinho a dor delas ali, do que com a própria criança. E aí, a partir disso que me veio esse insight de fazer a produção do documentário. Foram tantos aprendizados, mas na verdade o meu aprendizado maior foi tentar ser ainda mais empática do que eu já consigo ser, né? O grupo de famílias atípicas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se reúne mensalmente. E aí nós temos pais, mães, a maioria, né? São mães, são mulheres, e alguns servidores e servidoras que têm deficiência também. E é um grupo de encontro, de reflexão, de troca, de reconhecimento e, como eu referi na minha fala, de construção dessa identidade coletiva de pessoas que têm deficiência ou que têm familiares com deficiência. E esse grupo também, ele desempenha um papel fundamental para dar visibilidade às necessidades dessas famílias junto ao Tribunal de Justiça, para que se possam ser pensadas políticas de apoio, que possam dar suporte a essas pessoas, para que elas possam trabalhar com tranquilidade, tendo seus filhos bem cuidados, né, podendo ter as suas necessidades atendidas. O grupo de famílias atípicas, né, que é executado por meio do Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Diversidade do Tribunal de Justiça, ele busca ouvir servidores, magistrados que sejam
atípicos, né, ou mães ou pais de crianças atípicas, ouvir essas pessoas para que essas pessoas consigam trazer o seu relato, consigam se identificar nas suas dificuldades e assim justamente conseguir, a partir do compartilhamento de experiências, ter mais autonomia, mais tranquilidade para o exercício ao seu trabalho e para o próprio exercício assim da sua paternidade ou da sua maternidade. Mais do que uma programação de atividades diversas, a ação do TJRS busca fortalecer uma cultura de inclusão permanente, em que a diversidade seja respeitada e que cada pessoa tenha assegurado o pleno exercício da sua cidadania. Um compromisso que se estende para além das atividades e que reafirma o papel do judiciário na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Nossa ideia é fazer o movimento contrário, nós irmos, né, até essas pessoas, a nós oferecermos a elas aquilo que elas precisam. E hoje esse espaço que hoje está acontecendo aqui vem disso, vem do trabalho do Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Diversidade, de buscar ativamente, né, essas tecnologias, esses conhecimentos que a gente precisa, e a partir disso a gente entendeu, bom, se nós aqui, porque de DGEP trabalhamos para dentro, né, para os nossos servidores, para as pessoas que trabalham no tribunal, o tribunal como um todo trabalha para a sociedade inteira, então por que não estender isso? E aí, junto com a Corregedoria, junto com a CEPAI, também buscamos esse espaço aqui hoje. Desculpa qualquer coisa, eu ainda não tenho tanto domínio da língua, mas um pouquinho a gente vai indo. Não precisa ter medo, né? Eu tô do teu lado aqui, não precisa ter medo, né? Então eu quero me comunicar contigo, eu vou conseguir, né? Se a pessoa não tem interesse, a gente vê assim, né? Mas eu vi que tu tava com interesse de aprender, né? Então a gente dá um jeito de se comunicar sem usar intérprete ali. Muito obrigada. A administração do TJRS se reuniu com representantes de 14 entidades ligadas aos servidores para alinhar a tramitação do projeto de revisão do plano de carreira dos servidores, que já foi protocolado na Assembleia Legislativa. As entidades manifestaram apoio ao projeto e o compromisso em atuar pela rápida aprovação. Também foram discutidos pleitos específicos, como cargos de confiança, auxílio social e a transformação do cargo de técnico em nível superior. A intenção da administração é criar grupos de trabalho para tratar sobre essas reivindicações. A expectativa agora é de votação célere na Assembleia Legislativa. Durante encontro com dirigentes da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública, o presidente do TJRS, o desembargador Alberto Delgado Neto, manifestou apoio à proposta legislativa que altera a Lei Complementar número 15.142 de 2018 para garantir reajuste igual aos aposentados e pensionistas sem paridade em relação aos servidores da ativa. O magistrado anunciou que o TJ encaminhará um ofício aos poderes, reforçando seu engajamento e defendendo a tramitação em regime de urgência. Em palestra no Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, o presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto, abordou o tema: a inteligência artificial no Judiciário Gaúcho. Ele destacou a importância do avanço tecnológico para atender à alta demanda da justiça, que hoje tramita mais de 4 milhões de processos. O magistrado apresentou um histórico da transformação digital do TJRS a partir da digitalização de processos durante a pandemia, a superação do ataque hacker de 2021 e a migração do sistema EPROC para a nuvem, realizado em um tempo recorde durante as enchentes de 2024. Também detalhou soluções em inteligência artificial desenvolvidas pela plataforma Gaia, reforçando a necessidade do uso ético das ferramentas. O presidente Alberto também participou em Brasília do lançamento da Estratégia Digital do Governo do Rio Grande do Sul, o RS Tech. O encontro nacional reuniu autoridades, especialistas e investidores para discutir tecnologia, inovação e transformação digital.